Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Lugato, fui aluna e monitora do California 120, fui instrutora junto com o Michel do último curso de desenho do Ateliê e vou passar para vocês hoje um dos exercícios que eu mais gostei de fazer quando eu fiz o curso de desenho com o Michel. Espero que vocês gostem também. A gente vai precisar de papel sulfite, de lápis, apontador e anéis. Os anéis que vocês tiverem em casa, desde as alianças mais simples até anéis maiores, com formas diferentes, com pedras. E o objetivo do exercício é treinar de forma lúdica a questão da percepção e observação e a questão da proporção da peça no corpo humano. A gente então vai começar com o posicionamento da folha. Eu tenho aqui alguns exemplos de aliança, de anel com umas formas mais lúdicas, formatos de pedra, uma coisa mais delicada. Então, a gente vai começar primeiro na proporção do corpo humano. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai posicionar a mão na folha de sulfite e com o lápis a gente vai contornar, que nem criança faz mesmo, como uma brincadeira. Então, a gente vai o lápis perpendicular à folha de sulfite e vai contornar a nossa mão e os dedos, sem inclinar o lápis para dentro e nem para fora, para a gente tentar manter o máximo de fidelidade do largura dos dedos, né? E aí, a gente tem isso. E aí, o que a gente vai fazer? A gente pode começar com uma peça mais simples. A gente quer passar para o papel o que a gente tá vendo aqui. Então, se vocês prestarem atenção, o anel ele passa do dedo pela questão da espessura. No caso dessa aliança, ela é meia cana, então ela é arredondadinha dos lados. Então, a gente vai colocar isso no papel. Então, observando o anel, a gente pega e coloca mais ou menos na altura que a gente usa a aliança. E desenha ela lá. O que a gente quer não precisa ser uma coisa perfeita, o que a gente quer é que vocês percebam, através da observação, os detalhes das formas, do tamanho, do posicionamento, da proporção. Então, no caso dessa aliança, não tem muito o que observar. Mas se você pega um anel mais elaborado, você colocando ele no dedo, você consegue observar que ele é deslocado do centro, a forma é triangular, mas é arredondadinha. Você tem o perfil do aro reto, diferente da aliança que era meia cana. Então, a gente vai tentar representar isso no papel. Eu vou colocar no dedo de cá, porque aqui a gente já tem uma aliança, né? Então, essa pedra fica posicionada entre os dedos. Ela é um triângulo arredondadinho nas laterais. A gente tem um aro que sai do centro do triângulo, reto, com um perfil reto. A gente tem ainda, para observar nesse anel, a bordinha da cravação inglesa. Então, a gente pode acrescentar essa linha aqui no desenho. E, além disso, a gente tem as linhas da cravação, que são mais sutis, mas se a gente estiver atento, a gente consegue ver que tem uma mesa e que tem algumas facetas nas laterais. Então, assim, o desenho não precisa ser perfeito, mas é legal que ele esteja nas proporções certas. E pode ser feito isso em todos os anéis que vocês têm. Esse aqui, por exemplo, vai caber na minha falange. Então, vamos desenhar ele na falange. Então, ele tem um arinho fininho. A gente pode até passar reto assim pra conseguir deixar paralelo. E aí, ele tem duas florzinhas
deslocadas do aro, uma mais para cima, uma mais para baixo, de 5 pétalas com uma pedrinha no meio. Então, a gente pode desenhar as florzinhas. Elas não ficaram tão direitinhos assim, a gente pode dar uma descidinha. Meio no rascunho. E acrescentar as pedrinhas no meio. Se a gente tiver com um lápis mais fininho e com uma gramatura mais durinha, a gente consegue depois fazer um tracinho mais limpo para visualizar melhor essa peça. E isso a gente faz com todos os anéis que a gente tem. E é gostoso de ver, é gostoso de fazer. A gente pode usar o dedão também, não tem nenhum anel que entra no dedão agora aqui. Mas a gente pode adaptar. Então, esse aqui, por exemplo, a gente perfil de novo meia cana. Ele é paralelo, retinho, um lado com o outro, tem uma bordinha e ele tem umas minhoquinhas de fio aplicado. A proporção ficou maior do que o real, porque esse anel aqui a gente usa no dedo indicador, por exemplo, e aqui a gente desenhou ali no dedão, né? Então, a gente acompanha o tamanho e a proporção do dedo. E vocês podem fazer isso várias vezes. Vocês podem virar folha, colocar novamente a mão, contornar. E usar essa base para desenhar todos os anéis que vocês têm. E depois de fazer isso, prestando atenção direitinho nas bordinhas, né, na proporção, vocês podem fazer desenhos de cabeça, assim mesmo. Ah, que legal! Então, eu queria fazer um anel com uma pedra redonda centralizada. Então, você sabe que esse é o tamanho do seu dedo, então você consegue posicionar uma pedra redonda, centralizada no dedo, e depois pensar como você pode trabalhar isso, além de simplesmente uma pedra redonda. Ah, eu posso colocar uma bordinha de fio torcido em volta. Então, com isso, você consegue estudar o que pode ser legal, o que fica bonito. Ah, por exemplo, essa pedra como um anel de falange, usando mais ou menos o mesmo tamanho, se você já tem essa percepção de proporção, você vai ver, colocando no desenho, que vai ficar um pouco grande, não vai ser muito confortável. Então, assim, é um lugar de estudo legal, onde você pode fazer as coisas de tamanho real e treinar essa sua percepção de proporção de uma forma lúdica e gostosa de fazer. A gente pode ainda usar esses desenhos para medir, para cálculo de material, preparação de material. Então, eu só tenho a régua de acrílico aqui em casa agora, mas a gente consegue ter com o desenho a medida aproximada bem próximo do real. Então, aqui tem 1,6 mais ou menos. Aí, essa pedrinha oval vai ter mais ou menos o mesmo tamanho de 1,6 por 12. Então, isso é muito legal pra gente também fazer o preparo de material e cálculo de peso. Então, é um exercício gostoso de fazer e útil também. Então, tá bom. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar mais algumas imagens no feed para vocês verem. E é isso aí. Até a próxima.